Vamos fofocar sobre os livros que eu li em abril? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a quem está chegando aqui hoje pela primeira vez. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de abril, os livros que eu li e fazer alguns comentários sobre todos eles. Nem sempre eu consigo gravar resenhas de todos os livros que eu leio, então esse vídeo ele serve para que eu dê um panorama um pouquinho mais amplo do que eu li durante o mês e deixe alguns comentários registrados sobre cada um deles. Em abril eu li 6 livros bem variados, eu li suspense, li fantasia, li não ficção, foi um mês muito bom na minha opinião, e eu tive uma leitura 5 estrelas e uma leitura 2 estrelas. Vou começar com o primeiro livro que eu li no mês, que foi o Eu Terei Sumido na Escuridão, da Michelle McNamara. Esse livro aqui eu li por causa de vocês escolheram ele no meu vídeo de Vocês Escolhem, de um livro para que eu lesse. Esse é um livro de não ficção, escrito pela Michelle, que é uma jornalista, aliás, ela era uma jornalista, porque ela infelizmente nos deixou em 2016. E nesse livro aqui, a gente tem boa parte do material que ela reuniu sobre o serial killer do Golden State. A Michelle McNamara era uma jornalista que ela tinha um blog de true crime, e ali nos anos 2000 ela se interessou por uma série de assassinatos e crimes que aconteceram na década de 70 e 80. Existia já nos anos 2000 essa ideia, essa convicção de que os dois crimes, tanto da década de 70 quanto a série de crimes dos anos 80, haviam sido cometidos pela mesma pessoa. A Michelle apelidou esse mesmo assassino de Golden State Killer. E nessa pesquisa aqui a gente tem toda a busca dela por mais informações. A Michelle cavucou mesmo, ela era do tipo que ia atrás de tudo, e ela pesquisava minuciosamente, falou com a polícia, conheceu os detetives, conheceu a perícia, conseguiu entrevistar vítimas da época que esse assassino havia cometido, infelizmente, uma série de estupros também. Então, realmente, ela estava muito fixada em tentar chegar à verdade sobre isso. A Michelle morreu de um mal súbito em 2016, com a pesquisa inacabada, e em 2018, o serial killer finalmente foi preso. A questão da prisão dele envolveu o DNA de um parente distante que havia sido colocado em um daqueles bancos de DNA, de rastreio seu DNA. E, infelizmente, a Michelle não conseguiu ver todo esse trabalho, chegar a uma conclusão. No geral, eu acho que a pesquisa da Michelle ela é muito importante. Você percebe que ela trabalha com bastante afinco em busca daquelas informações. O problema que eu tive com esse livro não tem nada a ver com a pesquisa da Michelle, que é uma pesquisa realmente gigantesca, mas com a maneira como essa pesquisa foi organizada e deu origem a esse livro aqui. A organização do manuscrito em si, na minha opinião, é bem confusa. Não foi seguida uma ordem cronológica. Você percebe que falta uma liga, falta uma conexão ali que talvez a Michelle ia construir com a sua narrativa e não deu tempo dela fazer. Eu acho que talvez se todo esse material tivesse sido entregue a um escritor, alguém que costurasse essa narrativa, conseguisse criar uma conexão, talvez, cronológica dos fatos aqui, ele teria se tornado ainda melhor de ler. Mas enfim, gente, eu dei para esse livro 3 estrelas e meia, e que nem eu falei, a minha nota não tem nada a ver com a pesquisa da Michelle, porque eu acho que não tem nem como dar nota para uma pesquisa assim. A minha nota tem muito mais a ver com a organização do manuscrito. Esse livro aqui virou uma série, eu acho que é da HBO, e eu gostaria de assistir agora. Seguindo na minha tentativa de tentar ler todos os livros da minha estante, eu li também esse aqui, ó, o The Butcher's Hook, da Janet Ellis. Esse aqui é um suspense barra drama histórico. Ele se passa nos anos 1700 em Londres, e ele fala de uma garota chamada Anne, que é uma garota de classe média, que vive uma vida, assim, bem estagnada, sem nenhum tipo de perspectiva. Ela sabe que a única coisa que ela tem no futuro dela é um casamento, que vai ser organizado pela família dela. E a Anne um dia se apaixona pelo açougueiro que atende a casa dela. Ela sabe que esse é um amor proibido, não existe nenhuma possibilidade de que eles fiquem juntos, mas ela começa a tramar e tentar encontrar esse garoto. Acontece que esse livro aqui, a gente começa a ver ali na narrativa que ele é bem bizarro. Existe algo de muito sombrio na Anne. Ela é uma daquelas heroínas que sai totalmente do prumo, que você não imagina que ela vai fazer as coisas que ela vai fazer. Mas conforme eu fui chegando até o final, eu fui me deliciando cada vez mais com as bizarrices dela. Tem violência, ela acaba entrando ali numa espiral de violência que você não imagina que ela pudesse cometer no início da história. E a gente vai ver a Anne, assim, chegando aos limites dos limites para conseguir o que ela quer. É uma história interessante, uma boa abordagem da Londres do século XVIII. E se você lê inglês e tivesse possibilidade de ler esse livro, eu acho que pode ser uma leitura muito prazerosa. E macabra também. Depois disso, eu peguei a minha leitura 5 estrelas do mês, que é o Criança 44, do Tom Rob Smith.
Esse livro, eu comprei ele faz pouco tempo, faz acho que uns 15 dias, e eu fui ler as primeiras páginas despretensiosamente. Eu simplesmente não consegui mais largar esse livro. É simplesmente sensacional, é uma história muito bem montada, muitíssimo bem escrita. O livro se passa em 1953, na União Soviética, e ele tem como protagonista um agente do Estado, que é o Liev. E o Liev, ele é uma pessoa extremamente devotada ao regime e ao Estado. Ele acredita piamente em tudo que o Estado lhe oferece e lhe diz, e ele vai se deparar em um determinado momento com algumas questões que não são muito bem explicadas e que acabam despertando nele uma curiosidade, e também num assassinato ali de uma série de assassinatos de crianças. Ele recebe ordens para ignorar esses casos, e o Liev fica muito dividido. Por um lado, ele quer obedecer ao Estado rigorosamente, e por outro, ele também fica muito incomodado porque talvez exista um assassino de crianças à solta. Esse é um livro assim, ó, ricamente escrito, é um livro que não dá para você largar. Eu tô pensando em fazer uma resenha sobre ele, mas eu vou ter que estruturar um pouquinho melhor. Mas assim, ó, fiquei muito feliz com essa leitura, gostei demais, e eu vi que esse aqui é o primeiro de uma trilogia com esse mesmo personagem. Agora eu vou ter que dar um jeito de correr atrás dos outros livros também. Mas olha, se você gosta de suspense histórico, esse aqui é excelente, realmente gostei muito. Saindo da minha leitura 5 estrelas, eu vou para a minha leitura 2 estrelas, que foi um livro que eu queria muito ter amado, mas não rolou, que é o Entre Paredes Amaldiçoadas, da Lauren Blackwood. Esse livro tem essa capa belíssima, eu comprei ele muito também por causa da capa. Ele é vendido como uma reescrita fantasiosa de Jane Eyre, inspirada na Etiópia, ou seja, já tinha ali uma sinopse que me agarrou pelo pé. Ele fala da Andrômeda, que é uma debiteira. Os debiteiras são esses profissionais que eles atuam retirando ou destruindo o mal-olhado dentro de residências ou até em pessoas. E ela é contratada por um homem para retirar o mal-olhado que existe dentro do castelo dele. Quando ela chega lá, ela descobre que esse mal-olhado é muito forte, é muito compulsivo, talvez ela não consiga realizar esse trabalho, mas ela vai tentar de todo jeito. E ela meio que vai se apaixonar por esse homem que a contratou, que é o Magnus Rochester, e aí vai ter uma mistura entre o trabalho dela, que ela vai fazer, e também com essa questão do romance. E eu acho que foi aí que residiu o meu desgosto com a história. Eu estava muito investida em gostar da questão da magia, da questão dos debiteiras, da questão de ser uma releitura de Jane Eyre, mas a autora, ela priorizou o romance entre a Andrômeda e o Magnus, e o romance foi insuportável, na minha opinião. Eles são dois chatos, dois imaturos. O Magnus é um personagem assim que me irritou profundamente. Ele tem 19 anos de idade, ele é muito infantil, ele chora o tempo inteiro. Os diálogos têm um tom que não combina muito bem com o tom meio sombrio da história. É como se você estivesse lendo um romance com tons adolescentes dentro de uma fantasia que tem um tom mais sombrio e talvez fosse algo um pouco mais desenvolvido. Então, não gostei do romance, não gostei dos personagens. Eu acho que se ela tivesse focado mais na questão da magia e dos debiteiras, eu teria gostado mais. Também não achei que a conexão com Jane Eyre fez muito sentido, não tem relevância nenhuma aqui pra história, ela podia não ter feito isso. O Magnus Rochester daqui não tem conexão nenhuma com o Rochester, né, que a gente conhece. Agora, se você gosta de fantasias com um tom mais jovem, um teor mais juvenil, com diálogos mais nesse sentido, mais juvenis, talvez você goste desse livro. Por isso que eu digo assim, eu acho que às vezes o livro não é para alguns leitores. Nesse caso aqui para mim não funcionou, não gostei, mas pode ser que para você ele funcione muito bem. Então, se você for do tipo que curte fantasias com esse tom e com um teor um pouco mais jovem, é possível que você goste sim desse livro. Mas fora isso, não curti. Em abril também eu li 2 e-books, já fiz resenha dos 2, estão disponíveis aqui para vocês no canal. O primeiro foi de Garotas na Escuridão, que na verdade eu li ele em inglês no Kindle Unlimited, mas ele já está publicado aqui no Brasil, então é fácil de você encontrar. Esse livro é um suspense que se passa em 1970 em Minnesota, e ele fala de um grupo de garotas que formam uma banda de rock, e uma das integrantes desse grupo vai ser raptada ou vai desaparecer, o que vai gerar ali uma comoção entre as amigas dela. E uma dessas amigas, que é a Heather, ela percebe que essa comoção não se estende para os membros adultos da comunidade. Os membros adultos da comunidade dizem que a amiga dela fugiu, que deu na telha, que ela desapareceu porque quis, e a Heather percebe que não foi isso, né? A questão ali precisa ser investigada, precisa ser levada a sério, mas os adultos da comunidade não parecem estar levando tão a sério assim. Isso faz com que a Heather comece a investigar dentro do próprio bairro, dentro da própria família, comece a falar com as pessoas, descobrir, e ela vai, assim,
quanto mais ela mexe, mais ela descobre coisas que ela não gosta ou que ela descobre que tornam aquela comunidade cada vez mais sombria. É um livro que ele tem um tom muito interessante, eu gostei muito da ambientação dos anos 70, inclusive eu até vi que a Dark Side liberou aqui no Brasil uma playlist com músicas do livro e tal. Achei a playlist muito boa, vou deixar ela aqui embaixo para vocês. Mas enfim, esse foi o livro que eu dei 4 de 5 estrelas. Outro livro que eu li em e-book no mês de abril e eu também adorei foi o Diário da Empregada. Esse livro fala sobre uma empregada chamada Kit, que ela trabalha em casas de alto padrão. E numa determinada noite, na noite de Halloween, tanto ela quanto seus empregadores vão desaparecer. Quando a polícia chega na casa, eles encontram um cenário de crime com sangue para todo lado. A questão é, o que aconteceu com a Kit e com os empregadores dela? Aí a gente vai voltar para vários meses antes e começar a acompanhar a história desde lá do início, e essa história toda culmina nessa noite fatídica. É um livro muito curioso, rapidíssimo de ler, virei à noite, não conseguia parar de ler, foi muito legal. É aquele tipo de suspense doméstico que realmente acaba prendendo a nossa atenção e você não consegue mais largar. Se alguém fica curioso, tem resenha dele aqui no canal. E aí, gostaram de saber os livros que eu li no mês de abril? Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, comenta comigo também qual foi o seu saldo, o que você leu, o que você não leu, se você conseguiu adiantar algumas coisas em abril. Eu adoro saber os livros que vocês leem, a gente conversa muito sobre isso nos comentários. Então não esqueça, deixa aquele comentário maroto aqui embaixo pra mim. E se você chegou até aqui, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, é bem rapidinho e você passa a acompanhar o meu trabalho. Link para os livros estarão aqui embaixo no box de descrição. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.